de Janeiro. Todos os dados que eu vou apresentar aqui, eles são parte de TCCs, do meu mestrado, então tem algumas pessoas envolvidas. Tem eu, a Júlia, a Maria Tereza, o Rajão e a Rita, que é minha orientadora. Então eu vou contar um pouquinho para vocês dessa população reintroduzida de tucano de bico preto aqui e como essa população vem estado nos últimos anos. Pode passar, por favor. Bom, e acho que saiu meio cortado. Vou falar um pouquinho só sobre os tucanos, né? Os tucanos eles fazem parte da ordem Piciforme, família Ronfastide, e a gente vai falar aqui especificamente do gênero Ronfastes, que é o gênero que abriga os maiores tucanos, né? E Ronfastes vem do grego Ronfest, que significa longa espada, que exatamente tem a ver com o longo bico. Pode passar. Bom, os tucanos eles têm uma ocorrência na região neotropical, né, na região neotropical, e eles têm uma área de vida muito grande. O tucano tem cerca de 85 hectares de área de vida, o que faz com que eles consigam voar a longas distâncias e se dispersar em centenas de metros de sementes, né? Pode passar. A reprodução dos tucanos, ela ocorre exclusivamente em cavidades e fendas de árvores, né? E eles são o que a gente chama de escavadores primários. Então, os tucanos eles não têm a capacidade de fazer uma cavidade. Eles têm que utilizar cavidades que já estão presentes no ecossistema. E essas cavidades, elas são então formadas por pica-paus, por exemplo, que, né, uma árvore onde tem ação de fungo, eles conseguem escavar e fazer um buraco, ou por decaimento de galho. Então, necessariamente, a formação de uma cavidade, ela é um processo de morte da árvore, nem que seja parcial daquele braço que caiu, ou de uma parte do tecido onde o pica-pau conseguiu escavar. E, bom, os tucanos, eles não conseguem, que nem os pica-paus, fazer essas cavidades, então as cavidades acabam virando um fator limitante para que a população dos tucanos cresçam, né? Eles precisam encontrar uma cavidade já existente que tenha o tamanho perfeito para eles, ou eles precisam encontrar uma cavidade que esteja ocupada e expulsar quem está dentro dessa cavidade. E pode voltar, por favor. E dentro dessa cavidade eles formam, então, uma camada de sementes, né, que a função não é muito clara, mas a gente entende de alguns autores que, pelo fato dos tucanos eles não terem saco fecal, a camada de sementes serve como uma forma de higienizar o ninho, e também porque dentro de uma cavidade é um pouco irregular e a camada de sementes consegue deixar aquilo mais regular para os ovos não quebrarem, né? E os tucanos eles raramente apresentam dimorfismo sexual, pode passar. Bom, em relação à alimentação, a gente sabe que os tucanos eles são predominantemente frugívoros. De acordo com o conteúdo estomacal, a gente tem dados de que 95% da dieta dessas aves é de frutos. Então, toda essa história de tucanos são assassinos, matam filhotes de sabiá e não sei o quê, eles comem, a gente também come. E assim, mas a grande parte da dieta deles é por frutos e tudo indica que eles se alimentam de outras aves e de outros animais, mais do período reprodutivo para garantir, né, o sustento dos filhotes e do casal. Eles são aves generalistas e eles são excelentes dispersores de sementes. Eu vou entrar nisso um pouco mais a fundo. Pode passar. Falando um pouquinho sobre a dispersão de sementes, só para deixar muito claro o que é esse processo, né? A dispersão de sementes ela é o ato de quando um frugívoro, uma espécie de fauna que consome frutos, pega a semente de uma árvore e leva para longe da planta-mãe. Isso é muito importante porque embaixo da planta-mãe essa semente não tem muita chance de germinar e sobreviver e virar um indivíduo adulto reprodutivo. Então a ação, né, dos frugívoros dispersores de sementes é de extrema importância para garantir o recrutamento de novas árvores ou de novas palmeiras, por exemplo, no ecossistema. E dentro da Mata Atlântica, né, nos trópicos, isso é muito importante, porque a gente tem que cerca de 80% das espécies vegetais de árvores dependem da dispersão por animais para, né, ter novos indivíduos. Pode passar. Pode passar. Foi. Não, deixei. E a gente tem uma relação dentro da dispersão de sementes que é muito importante, que é a seguinte coisa. Existe uma relação direta entre o tamanho corporal do animal, ou seja, quanto maior o animal for, sementes maiores ele consegue consumir. E espécies que têm de árvores que têm sementes grandes, por isso elas têm a tendência de ter uma riqueza menor de dispersores do que espécies que têm sementes pequenas. Então, o cenário que acontece é, espécies de árvores ou de palmeiras que têm sementes grandes, geralmente têm poucos dispersores disponíveis no ecossistema, e são só esses dispersores maiores que conseguem interagir com essas sementes e então dispersá-las. Para a ave, uma das partes mais importantes é o tamanho da abertura do bico. Então, um tucano tem uma abertura de bico muito grande, ele consegue engolir uma semente grande e poder dispersar. Pode passar. E quando a gente não tem
esses animais mais do ecossistema, exatamente o que acontece é que a gente não tem a dispersão de sementes se completando e a gente tem um acúmulo de sementes embaixo da planta-mãe que vão apodrecer e não vão gerar novos indivíduos. Pode passar. E aí, o que acontece, que é um grande problema, trouxe esse esquema que é famoso, mas atualmente existe um processo chamado defaunação, que é um processo que está fazendo com que os animais sumam, né, que o declínio das populações está fazendo um declínio nas populações, e normalmente os primeiros animais que somem são exatamente os animais de grande porte. Então, os frugívoros de grande porte, como macacos e tucanos, somem primeiro do que, por exemplo, um sabiá. E aí isso, a longo prazo, pelo fato que eu mostrei para vocês que só os animais de grande porte conseguem dispersar sementes grandes, faz com que a longo prazo a gente perca as espécies vegetais de sementes grandes também. E as espécies vegetais de sementes grandes são aquelas que mais retêm carbono dentro de uma floresta. Então a perda de frugívoros de grande porte leva a um problema muito maior relacionado ao estoque de carbono. Pode passar. Porém, a gente tem algumas soluções para resolver isso, né? E a literatura aponta muito as translocações para a conservação, que são esses movimentos intencionais de indivíduos para solucionar esse problema da defaunação. Então, a gente tem as reintroduções, que é exatamente quando uma espécie é extinta localmente, você coloca ela de volta no ecossistema. A gente tem os reforços populacionais, que é quando uma população está muito em baixa, e você coloca novos indivíduos para ajudar geneticamente aquela população. E a gente tem a refaunação, que é essa ideia de reintroduzir faunas inteiras para recuperar a funcionalidade de um ecossistema. Pode passar. E é exatamente o que tem sido feito no Parque Nacional da Tijuca, né? O Parque Nacional da Tijuca, então, é essa floresta urbana bem grande, né? Uma das maiores do mundo, com quase 4.000 hectares. É um ecossistema que foi muito degradado por pressões antrópicas e é um ecossistema considerado defaunado. Então, a gente não vê diversos animais que deveriam estar ali. Porém, a gente tem algumas ações para resolver essa questão, né? A primeira ação foi feita por Coimbra Filho e colaboradores, né? No caso do cano Coimbra Filho e Aldrigue, que na década de 70 reintroduziram e fizeram reforços populacionais de espécies que sumiram no Parque Nacional da Tijuca. E atualmente a gente tem o Refauna, que a Lara apresentou aqui mais cedo, ontem, né? Reintroduzindo espécies que foram extintas. Pode passar. E aí a gente tem o tucano de bico preto, que foi a primeira introdução documentada do Parque Nacional da Tijuca. Só para deixar claro, aqui a gente está tratando ele como um faz do Zariel. Existe uma discordância entre a BirdLife International e a Sociedade Brasileira de Ornitologia. Para a Sociedade Brasileira de Ornitologia, é um faz dos vitellinos Zariel, é uma subespécie. Para a BirdLife International, é uma espécie válida, chamada não faz Zariel, que até o ano passado estava em período de extinção e na lista de 2023 passou para quase ameaçada, né? Bom, eles foram extintos, então, no Parque Nacional da Tijuca, na década de 60. A extinção foi decretada em 1968, principalmente por causa de perda e fragmentação de hábitats, mas também por causa da caça para artesanato. O manto imperial que a gente tem em Petrópolis é feito inteiramente de pena de tucano, por exemplo. Então, assim, eles realmente eram muito caçados. E eles foram reintroduzidos por Coimbra Filho, aquele moço ali, e Aldrigue em 1971, a partir da soltura de 47 indivíduos do setor Serra da Carioca, do Parque Nacional da Tijuca. Pode passar. Pode passar. Obrigada. Bom, e como que a gente estuda, né, esses animais? Existe uma coisa que é contra-intuitiva, que é o fato de que quase ninguém estuda tucanos. Por mais que eles sejam bichos muito lindos, que chamam a atenção e que eles estejam aqui na cidade do Rio de Janeiro, ninguém estuda tucanos porque é um pouquinho difícil estudar tucanos. Tucanos voam longas distâncias, é difícil seguir eles. E como eu mostrei, eles fazem ninhos em cavidades de árvores. Então a gente tem que escalar essas cavidades e ficar seguindo o tucano o dia inteiro. Mas é isso que a gente faz, basicamente. Para estudar a dieta, a gente então segue bandos ou indivíduos de tucano pelo tempo que dá, o máximo de tempo que dá, e anota tudo que eles estão se alimentando. Então, por exemplo, no meu mestrado, eu chegava no campo às 5 da manhã e ficava, sei lá, até 4, 5 da tarde seguindo o tucano, o que me totalizou 520 horas seguindo o tucano em um ano, por exemplo. Assim. E aí, se você vê no Parque Nacional da Tijuca uma árvorezinha com uma fita rosa, provavelmente é uma fita que um tucano se alimentou e depois eu vou ter que voltar para identificar. Mas também o Refauna também utiliza essas fitas. Pode passar. E o que a gente descobriu em relação à dieta do tucano de bico preto, né? A gente tem um estudo com a dieta no Jardim Botânico do Rio de Janeiro e no Parque Nacional da Tijuca. Então, vou apresentar um pouco os dois panoramas.
No Jardim Botânico do Rio de Janeiro, a gente estudou de 2017 a 2023, e a gente observou ele se alimentando de 93 espécies vegetais, então consumindo 93 frutos diferentes, né, de espécies diferentes. E desses 93, 80 não são nativos da Mata Atlântica. O que, de certa forma, é esperado, porque a gente está falando de um jardim botânico que cultiva diversas espécies exóticas, mas que pode ser uma problemática muito grande, porque o Jardim Botânico do Rio de Janeiro é conectado ao Parque Nacional da Tijuca, que é uma unidade de conservação e proteção integral, que lança uma questão na nossa cabeça, que é, será que o tucano, enquanto um excelente dispersor de sementes, que consegue consumir sementes de diversos tamanhos, dispersão em longas distâncias, pode levar espécies exóticas de volta, por favor, do Jardim Botânico para o Parque Nacional da Tijuca? É possível. Pode passar. Bom, e no Parque Nacional da Tijuca, a gente fez um estudo um pouquinho diferente, que partiu da ideia de que, quando você extingue uma espécie, não só aquela espécie some, certo? Mas também todas as interações que aquela espécie participa desaparecem também. Quando a gente está falando de tucano, que dispersa semente grande, isso é um problema, né? A gente perde o tucano, a gente perde o dispersor dessas espécies de sementes grandes. Só que quando você bota o tucano de volta, da mesma forma, você não só bota o tucano de volta, mas você bota o potencial de restaurar todas as interações que o tucano fazia parte. E a gente estimou isso. Então, a gente estimou o que tinha no Parque Nacional da Tijuca, que a população de tucano interagia antes de ser extinta, e que agora, que a população está agora, 50 anos atrás, que a população foi introduzida com o que ela pode voltar a interagir. Então, a gente fez uma revisão bibliográfica, cruzou com a lista de espécies do parque, e encontramos que, potencialmente, o tucano de bico preto pode interagir com 101 espécies vegetais nativas da Mata Atlântica no Parque Nacional da Tijuca. E aí, durante um ano de observação de campo, dessas 101 espécies, a gente observou ele interagindo com 77. Isso é um alto número. Então, a gente tem que, desde que o tucano ele foi introduzido, a gente tem a recuperação de 76% das interações ecológicas que ele poderia estar interagindo. A gente acredita que esse número seja maior, porque eu só sou uma pessoa e eu só segui eles por um ano, então, com certeza, eles interagem com mais espécies que eu consegui ver, né? E, para além disso, a gente também observou que dessas espécies que eles interagiram, eles estavam interagindo com muitas espécies de sementes grandes. E espécies ameaçadas de extinção, né? Então, realmente, eles estão voltando a cumprir o papel deles de dispersores de sementes, um papel muito importante. Pode passar, por favor. Aí, aqui, só para mostrar para vocês um pouco, isso é a rede de interações ecológicas de tucano de bico preto no Parque Nacional da Tijuca. Aqui são todas as espécies que ele se alimentou durante esse um ano, e aqui são as espécies que ele mais consumiu, né? E aí a primeira espécie que ele mais consumiu foi a jussara, que é uma palmeira ameaçada aqui na Mata Atlântica, né? Seguida por, enfim, nectamembranácea, que é uma canela, virola, cambarelé canjerana e erythrocton puchurum. A gente pode ver que tem duas ameaçadas de extinção, e que 3 são de médio porte, uma de grande e uma de pequena, que realmente mostra que os tucanos se alimentam de diversos tamanhos de semente. Pode passar. Bom, passando para a reprodução. Como que a gente estuda a reprodução de tucanos, né? A gente escala árvores ou sobe em escadas para acessar esses ninhos, né? Aqui é um ninho um pouquinho mais baixo, que a gente consegue subir por escada. Aqui é um ninho que não dava para subir escada, que a gente tinha que fazer a ascensão. Então, a gente encontra esses ninhos, e muitos de vocês aqui já me ajudaram a encontrar ninho, então, muito obrigada por isso. A gente encontra esses ninhos e começa a monitorar eles semanalmente. Uma das coisas que a gente faz é colocar uma armadilha fotográfica, né, uma câmera trap próxima à entrada do ninho, para a gente averiguar todo o comportamento de cuidado parental dos adultos no ninho, e a gente sobe semanalmente com uma câmerazinha endoscópia fininha e bota ela dentro da cavidade para ver como é que estão os ovos ou os filhotes. E aí aqui dá para ver a camada de semente que eu falei para vocês. Alguns filhotes saem normal, né, um pouco mal do ninho, então a gente lá no Jardim Botânico, por exemplo, resgata esses filhotes, como é o caso desse, e depois solta eles na natureza. Pode passar. Bom, e o que a gente descobriu com o monitoramento reprodutivo, né? Com os dados de câmera trap, a gente conseguiu identificar indivíduos de tucano de bico preto. O macho e a fêmea, eles não são diferentes, eles são iguais, é muito difícil saber quem é macho e quem é fêmea. Porém, a gente conseguiu perceber, aqui não vai dar para ficar muito claro, eu acho, que cada indivíduo de tucano tem um padrão no encontro da faixa transversal amarela com a faixa preta do bico. Então, se eu tenho uma foto de cada lado do bico de um tucano de bico preto, eu consigo saber quem aquele indivíduo é. É um pouco parecido com o que as pessoas fazem com as onças, né? Que tiram
foto para ver o padrão das manchas. Então, a gente conseguiu quantificar o quanto cada indivíduo do casal trabalhava no cuidado do ninho, e a gente percebeu que a fêmea e o macho eles cuidam de maneira muito similar do ninho. Então, eles gastam o tempo de maneira muito parecida ali, porém, só um dos indivíduos pernoita no ninho com os ovos e com os filhotes. A gente não tem como afirmar quem é. Pode passar. Bom, muito fofo, né? Existe um cuidado parental também depois que os indivíduos saem do ninho. A gente não tem exato quanto tempo o filhote do cão de bico preto passa com seus pais, mas eles ficam algumas semanas. E aqui, por exemplo, dá para ver bem o que eu falei, né? Como se fosse uma impressão digital. Esse indivíduo ele é muito específico. Então, a gente consegue saber exatamente quem ele é. Pode passar, por favor. E aí, a gente conseguiu, então, definir o que seria o período reprodutivo do tucano de bico preto, porque, como eu falei, apesar de ser uma ave que chama muita atenção, ninguém nunca tinha estudado essa espécie. Então, tudo que a gente acabou descobrindo foi uma novidade. E a gente percebe, então, que eles começam a se reproduzir em setembro, e isso é com base na primeira postura de ovos, então, o primeiro ovo que a gente encontrou, e vai até março, que é quando o último filhote sai do ninho. Pode passar. Bom, em relação às cavidades, né, que eu falei que é onde os tucanos fazem os seus ninhos, a gente percebeu que eles fazem ninhos em cavidades que são muito profundas, então, em média, uma cavidade que o tucano faz um ninho tem 70 centímetros de profundidade, e esses buracos de entrada, né, eles são muito estreitos. Então, por exemplo, a minha mão não passa num buraco onde um tucano faz ninho. E isso provavelmente é uma estratégia contra a predação muito importante, né? Porque, por exemplo, se um macaco chega para predar um ninho, ele não consegue alcançar porque é muito fundo. E um bicho grande não vai conseguir entrar, porque a entrada é muito estreita. Então, existe toda uma seleção de aonde fazer ninho, né? Não é qualquer cavidade, não é fácil encontrar esse recurso dentro de um ecossistema. Pode passar, por favor. Bom, em relação ao desenvolvimento dos filhotes, como eu falei, a gente monitorou eles semanalmente, né? A gente observou que a postura de ovos ela varia de 2 a 4 ovos e que o tempo de incubação, né, o tempo que os pais passam chocando no ninho é de média 16 dias. Essa imagem aqui tem um vídeo depois, é o primeiro dia de vida do tucano de bico preto, porque a gente foi 2 dias seguidos e era só tudo ovo, no dia seguinte já tinha um filhotinho. E aqui é o último dia que os tucanos passam no ninho. Nesse mesmo dia a gente viu eles saindo, né? Então, as primeiras canelas surgem entre a segunda e terceira semana de vida e os olhos vão se abrir também só entre a terceira e a quarta semana. Pode passar. Dá para passar o vídeo? Senão a gente passa depois. Foi? Dá? Não dá? Tá. Então, esse é o primeiro dia de vida de um tucano do bico preto. No dia seguinte, esses outros 2 ovos também eclodiram e vieram tucaninhos. E aqui vocês conseguem ver bem a camada de semente, né, que eu falei, que forma o fundo da cavidade. Pode passar. Bom, em relação à alimentação dos filhotes, a gente quantificou tudo que eles levavam ao ninho através dos vídeos de câmera trap e a gente encontrou que, de fato, a grande maioria são frutos. Aqui existe um adendo, que como eles constroem aquela camada de semente, a gente não consegue separar o que é a alimentação dos filhotes e o que é a manutenção dessa camada de semente, mas o fato é que eles levam muito fruto, né? A gente não conseguiu identificar 19% desses itens, porque às vezes chegava muito estranho no bico, e 6% foi de proteína animal. Então a gente viu eles levando filhotes, outras aves, lagartos, aranhas, uma grande diversidade de coisas que os tucanos levaram para o ninho. Pode passar. E a gente também observou que aquela camada de semente que eu mostrei para vocês, ela é trocada durante todo o período. Então, eles fazem uma manutenção constante de tirar o que está podre, jogar para fora e botar novas sementes. Então, é muito comum quando você observa um ninho de tucano, você vê ele saindo com um material um pouco podre no bico, jogar fora, limpar o bico e voltar. Eles fazem essa limpeza, né? Pode passar. Bom, e a gente está conduzindo esse estudo em relação ao monitoramento reprodutivo de 2019 até 2023. Esse ano a gente vai fazer também, estamos começando os campos lá no Jardim Botânico. E durante esse período a gente já observou mais de 60 filhotes saindo saudáveis do ninho, né? Sem contar os que nasceram no ninho e morreram, os que não deram certo. A gente já observou 60 filhotes, então, só no Jardim Botânico. Então, isso mostra para a gente que essa população está bem e ela está saudável.
E o que eu queria trazer aqui para vocês é que, para nós do Rio de Janeiro, é um pouco comum encontrar um tucano de bico preto, né? É bem fácil avistar eles por aí. Só que a gente precisa ter em mente, quando a gente vê um tucano de bico preto no Rio de Janeiro, a gente está vendo uma espécie reproduzida. E uma espécie que era considerada ameaçada internacionalmente até o ano passado, né? E uma espécie que está cumprindo um papel funcional muito importante na floresta. Então, não é trivial ver esses bichos aqui para pessoas de outros estados. É difícil ver um tucano de bico preto. Então, às vezes, no dia a dia a gente normaliza encontrar esse bicho, mas ele é realmente muito especial e muito importante para as nossas florestas. Acho que tem mais um vídeo, pode passar. Esse é o vídeo do dia que um tucano sai do ninho. Eu vou deixar vocês curtirem ele um pouco. Isso era o vídeo que a gente tinha de câmera trap, né? Então, é um Big Brother ao vivo dos tucanos. Isso é descendente de açaí, que ele está levando para os filhotes comerem. É muito fofo, né? É muito açaí, gente. A gente já contou ele regurgitando 18 sementes de açaí de uma vez para dar para os tucanos. É demais. Então, é isso, ele sai do ninho, ele não volta mais para a cavidade. A gente tem um registro de um indivíduo que saiu desse mesmo ninho voltando e dando uma olhadinha assim na cavidade, um filhote, mas eles não voltam. Dentro desse ninho ainda tinham 2 filhotes que saíram no mesmo dia um pouco mais tarde. E, bom, basicamente, esse é o trabalho que a gente faz, é muito gostoso assistir esses vídeos. E o que a gente tem a dizer, então, é que a reintrodução do tucano de bico preto, de fato, foi um sucesso aqui no Rio de Janeiro, porque a gente está falando de uma população que se reproduz sem auxílio humano, a gente não precisa botar caixa em ninho. A gente, inclusive, botou e eles negaram. Então, assim, eles estão bem. E eles estão se alimentando também sem nosso auxílio e recuperando as interações ecológicas que eles tinham antes de ser extintos, né? Então, o que a gente tem é, de fato, casos de sucesso de reintrodução. E no cenário do Parque Nacional da Tijuca, do que o Refauna vem fazendo, é muito importante a gente ter uma reintrodução que aconteceu há 50 anos, ensinando para a gente um pouco e mostrando a importância e os benefícios a longo prazo de se reintroduzir espécies. Então, é isso. Obrigada.